O que é a matéria? Ela durará sempre? O mestre respondeu: tudo que nasceu, tudo que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados e unidos entre si. Tudo que é composto se decomporá. Tudo retornará às suas raízes. A matéria retornará às origens da matéria. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pedro lhe diz: já que tu te fazes o intérprete dos elementos e dos acontecimentos do mundo, dize-nos: o que é o pecado no mundo? O mestre diz: não há pecado. Sois vós que fazeis existir o pecado quando agis conforme os hábitos de vossa natureza adúltera. Aí está o pecado. Eis porque o bem veio entre vós. Ele participou dos elementos de vossa natureza a fim de reuni-la às suas raízes. Ele continuou e disse: eis porque estáis doentes e porque morreis. É a consequência de vossos atos. Vós fazeis o que vos afasta. Quem puder, compreenda. O apego à matéria gera uma paixão contra a natureza. É então que nasce a perturbação em todo o corpo. É por isso que eu vos digo: estejais em harmonia. Se sois desregrados, inspirai-vos em representações de vossa verdadeira natureza. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Após ter dito aquilo, o bem-aventurado saudou-os a todos, dizendo: paz a vós. Que minha paz seja gerada e se complete em vós. Velai para que ninguém vos engane, dizendo: ei-lo aqui, ei-lo lá, porque é em vosso interior que está o Filho do Homem. Ide a ele. Aqueles que o procuram o encontram em marcha. Anunciai o Evangelho do Reino. Não imponhais nenhuma regra além daquela da qual eu fui o testemunho. Não ajunteis leis às dadas por aquele que vos deu a Torá, a fim de não vos tornardes seus escravos. Tendo dito isto, ele partiu. Os discípulos estavam em aflição. Eles derramaram muitas lágrimas, dizendo: como ir até os pagãos e anunciar o evangelho do reino do Filho do Homem? Se eles não o pouparam, como nos poupariam? Então Maria se levantou. Ela os beijou a todos e disse a seus irmãos: não fiqueis pesarosos e indecisos, porque sua graça vos acompanhará e vos protegerá. Em vez disso, louvemos sua grandeza, porque ele nos preparou. Ele nos convida a sermos plenamente humanos. Com estas palavras, Maria voltou seus corações para o bem. As palavras do Mestre tornaram-se claras para eles. Pedro disse a Maria: irmã, nós sabemos que o Mestre te amou diferentemente das outras mulheres. Dize-nos as palavras que ele te disse, das quais tu te lembras e das quais nós não tivemos conhecimento. Maria lhes disse: aquilo que não vos foi dado escutar, eu vos anunciarei. Eu tive uma visão do Mestre e eu lhe disse: Senhor, eu te vejo hoje nesta aparição. Ele respondeu: bem-aventurada és tu, Maria, que não te perturbas à minha vista. Onde está o nous? Aí está o tesouro. Então eu lhe disse: Senhor, no instante aquele que contempla a tua aparição, é pela psique que ele vê ou pelo pneuma? O Mestre respondeu: nem pela psique, nem pelo pneuma, mas o nous, estando entre os dois, é ele que vê. É ele que.
Eu não te vi descer, mas agora eu te vejo subir, diz a concupiscência. Por que tu mentes, já que fazes parte de mim? A alma respondeu: Eu te vi. Tu não me viste. Tu não me reconheceste. Eu estava contigo como uma vestimenta e tu não me percebeste. Tendo dito isto, ela se foi toda contente. Depois se apresentou a ela o terceiro clima, chamado ignorância. Ele interroga a alma, perguntando-lhe: Aonde vais? Não estavas dominada por uma má inclinação? Sim, tu estavas sem discernimento e tu estavas em servidão. A alma disse então: Por que me julgas? Eu não te julguei. Dominaram-me, eu não dominei. Não me reconheceram, mas eu reconheci que tudo que é composto se decomporá sobre a terra como no céu. Libertada deste terceiro clima, a alma continua a subir. Ela se apercebe do quarto clima. Este tinha 7 manifestações. A primeira manifestação é a treva, a segunda, a cobiça, a terceira, ignorância, a quarta, inveja mortal, a quinta, dominação carnal, a sexta, sabedoria bêbada, a sétima, sabedoria astuciosa. Tais são as 7 manifestações da cólera que oprimem a alma de perguntas. De onde tu vens, homicida? Para onde vais, vagabunda? A alma respondeu: Aquele que me oprimia foi condenado à morte. Aquele que me aprisionava não existe mais. Minha cobiça então se apaziguou e eu fui livrada da minha ignorância. Eu saí do mundo graças a um outro mundo. Uma representação se apagou graças a uma representação mais elevada. De agora em diante, eu vou para o repouso, onde o tempo repousa na eternidade do tempo. Eu vou para o silêncio. Depois de ter dito isso, Maria se calou. Era assim que o mestre conversava com ela. André, então, tomou a palavra e dirigiu-se a seus irmãos. O que pensais vós do que ela acaba de contar? De minha parte, eu não acredito que o mestre tenha falado assim. Estes pensamentos diferem daqueles que nós conhecemos. Pedro ajuntou: Será possível que o mestre tenha conversado assim com uma mulher sobre segredos que nós mesmos ignoramos? Devemos mudar nossos hábitos e escutarmos esta mulher? Será que ele verdadeiramente a escolheu e a preferiu a nós? Então Maria chorou. Ela disse a Pedro: Meu irmão Pedro, que é que tu tens na cabeça? Crês que eu sozinha, na minha imaginação, inventei esta visão ou que a propósito de nosso mestre eu disse mentiras? Levi tomou a palavra. Pedro, tu sempre foste um irracível. Vejo-te agora encarniçar contra a mulher como fazem nossos adversários. Pois bem, se o mestre tornou-a digna, quem és tu para rejeitá-la? Seguramente o mestre a conhece muito bem. Ele a amou mais que a nós. Arrependamo-nos e nos tornemos o ser humano em sua inteireza. Deixemo-lo lançar raízes em nós e crescer como ele pediu. Partamos a anunciar o Evangelho, sem procurar estabelecer outras regras e outras leis, afora daquela da qual ele foi testemunha. Depois que Levi pronunciou estas palavras, eles se puseram a caminho para anunciar o Evangelho segundo Maria.